Boa tarde, estamos aqui para mais uma live da nossa série A Ciência das Relações. Durante essa série de lives, nós estamos falando sobre as ciências das relações. Como Charlotte Mason estabeleceu 5 relações que encapsulam toda a metodologia de ensino dela, toda a filosofia de educação. Nós já falamos sobre as 2 primeiras relações. Nós já falamos também da visão da Charlotte da criança como uma pessoa que é fundamental para entender como essas relações vão ser desenvolvidas ao longo de todo o programa de aulas de Mason, entendendo que não é só sobre as lições, mas que o nosso objetivo como educadores é formar um ser integral. Ontem nós falamos sobre a relação física e material, a relação da criança consigo mesmo, o desenvolvimento da autodisciplina, autoconhecimento, autocontrole. Nós trouxemos ideias práticas para vocês e hoje nós vamos falar de mais 2 relações em especial. Mas o nosso tema é as relações humanas e com Deus. A escola tradicional cometeu um grande erro ao ignorar a espiritualidade, segundo Charlotte Mason. O que quer dizer isso? O primeiro ponto é que, qual é o erro da escola? Né? A escola tradicional diz que o ensino ele deve ser laico. Então, essa laicidade da educação é uma grande mentira que eles tentam nos vender para nós como pais, como famílias. Porque a educação ela nunca vai ser extremamente laica, ela nunca vai manter essa laicidade, ela vai sempre puxar para algum lado. Se ela não estiver puxando para um lado espiritual, ela vai puxar para um lado ideológico. E aqui está o grande problema que nós vemos na nossa geração hoje, a quantidade de coisas que as nossas crianças são bombardeadas na escola. Então, eles ignoram a vida espiritual e, em troca, colocam um monte de lixo no lugar, né? Então, já está aí uma grande diferença, né? Mas o que isso tem a ver com o método de Charlotte Mason e por que Mason vai trazer esse grande erro da escola em ignorar a espiritualidade? Durante a própria época da Charlotte, foram desenvolvidos alguns outros métodos de educação. Um deles, por exemplo, foi o método Montessori. Então, Maria Montessori é contemporânea da Charlotte Mason. E se você sabe um pouquinho sobre o século XIX e XX, foi esse avanço do cientificismo na educação. Também em todas as áreas da sociedade, mas essa grande separação de fé, razão, sabe? Então, o ensino religioso não pode ter nada a ver com o ensino acadêmico. Isso estava tomando uma forma, uma proporção muito grande na época da Charlotte. E é contra isso que ela vai bater. Ela vai falar que não, as crianças precisam ser desenvolvidas na sua relação com Deus, com o Criador do universo. Isso é o que pontua, o que diferencia o método da Charlotte de qualquer outro método de ensino, porque ela vai fundamentar toda a filosofia de educação dela, trazendo estudos psicológicos, fisiológicos, cognitivos, a fisiologia da mente, do corpo da criança, traz toda uma base científica, estudando com mestres da época dela, para mostrar que nós, como educadores, enquanto pais, temos ferramentas necessárias para educar o nosso filho no caminho que deve andar. E esse caminho está diretamente ligado à sua relação com Deus. Por que eu citei a Maria Montessori aqui? Porque o método do Montessori, ele tem uma visão muito oposta ao método da Charlotte Mason no princípio de autoridade, principalmente. E Mason, ela fez algumas críticas na sua própria época, escreveu para a revista Times, escreveu para várias cartas para Montessori, criticando essa abordagem dela que exclui uma autoridade da educação, exclui uma autoridade divina. A nossa live não é sobre a relação de autoridade e docilidade, que Mason expressa muito bem nos volumes dela, mas isso faz parte da relação com Deus. Então, a partir do momento que você tira a autoridade divina do meio da educação, algo precisa ser colocado no lugar. Esse algo que foi colocado num lugar
foi o humanismo, o antropocentrismo e virou tudo essa bagunça que nós temos hoje. Mas então, o que Mason afirma como conhecimento? Vamos partir para aí para a gente iniciar as nossas duas relações de hoje. Mason afirmava que o conhecimento é uma grande unidade que abrange Deus, o homem e o universo. E que a mente da criança, ela não é um mero saco vazio para você preencher com ideias e informações desconectadas, mas entendendo a criança como uma pessoa é entender que ela é um ser eterno e que essa criança ela precisa ser formada integralmente, corpo, coração, mente e espírito. Talvez você tenha chegado até aqui buscando mais um currículo para suas aulas, buscando uma oportunidade de after schooling ou buscando entender mais sobre educação para educar o seu filho, mas nós queremos te oferecer mais do que isso, porque a Mason, ela nos convida a olhar para o todo. A educação, ela vai educar a criança integralmente, alma, mente, coração e corpo. E não é só porque nós estamos falando de um ser humano. O que Mason vai nos trazer é muito mais profundo do que isso. Não é só porque seu filho é uma pessoa completa, você tem que educar ele completamente nessas 4 coisas. É porque nós, como cristãos, somos convocados pelo Senhor a amar o Senhor nosso Deus de todo coração, alma e forças. Mas não apenas amar, mas inculcar nos nossos filhos esse amor. E isso é o que diferencia a filosofia de Mason de qualquer outra metodologia. A fonte, a origem, o propósito pelo qual ela desenvolveu a filosofia e todo o método de educação é para que, por meio dessas 5 relações, a criança seja educada integralmente para amar e honrar a Deus com todo o ser dela, de coração, alma e forças, corpo, alma, mente e espírito. Com todo o seu ser, ela ame, honre e glorifique a Deus. Então você percebe isso por meio dessas 5 relações em que você está desenvolvendo com as crianças. E Mason, ela pautou a metodologia de ensino dela para desenvolver essas 5 relações, educando a criança a conhecer, amar e honrar a Deus. Então, não foi um método de ensino que surgiu de uma ideia platônica que tem o homem no centro e buscando o entendimento do universo. Não, ela estava remando contra a maré na época dela, mostrando que o conhecimento de Deus é o principal conhecimento que uma criança deve obter. E em um dos seus livros ela fala assim que a educação deve ser uma preparação para a vida eterna. Então vamos lá para o nosso artigo e ver o que nesse artigo da ciência das relações ele está falando sobre a relação da criança com Deus. As relações com Deus. A ideia de Deus de uma criança deve ser que ele é seu pai, sempre perto e pronto para ajudar. Que Cristo é o nosso rei e devemos sempre ser leais e amorosos a ele. Que ele é nosso Salvador e Salvador do mundo. As crianças devem reconhecer o fato de que devem obrigações a Deus. Elas devem ler e aprender a amar a Bíblia. Quando Mason vê a educação como essa preparação para a vida eterna, significa que a educação deve ajudar os alunos a desenvolverem essa visão de mundo cristão, onde todas as suas ações e decisões são guiadas pela fé. Então, como que essa relação com Deus ela se desenvolve dentro do método de ensino, né? A principal coisa é a centralidade da Bíblia no currículo. Em um de seus livros, ela vai falar: a Bíblia é o principal instrumento de educação. Você vê isso em algum outro método de educação por aí? Não, né? Charlotte Mason afirma que a Bíblia precisa ocupar essa posição central. Tanto é que a primeira lição do dia dos alunos que já estão em idade escolar, ali do primeiro ano do fundamental até o ensino médio, a primeira lição da criança todo dia é a lição bíblica. E para isso ela preparou todo um programa das lições bíblicas, como elas devem ser feitas, como elas vão
evoluindo gradualmente ao longo do currículo para que a criança vá crescendo e lendo a Bíblia, não apenas lendo histórias da Bíblia, mas lendo a própria Bíblia, ouvindo de comentários, buscando outras informações, futuramente lendo outros livros que vão fundamentar a base teológica, apologética dessa criança. Então, a lição bíblica, ela é central no currículo. Entende essa grande diferença? Isso vai ajudar a criança a estabelecer essa relação com Deus. Durante todo o período escolar, a criança, ela vai passar pela Bíblia inteira, cerca de 2 ou 3 vezes, dependendo do ano em que ela começar os estudos dentro do método da Charlotte. Então, ela vai ler todos os livros da Bíblia, mas ela vai ler eles vagarosamente, né? Nós temos ali dentro do CMC já a divisão que a própria Charlotte trazia para as suas escolas de leitura, nós temos isso bem dividido dentro do nosso cronograma do CMC, para que a criança venha digerir aquele livro. Então, o primeiro ano é Gênesis, a criança passa o ano inteiro lendo Gênesis, depois ela vai passar uma boa parte do ano lendo o Êxodo, depois os outros livros vão sendo acrescentados gradativamente, e não só isso, mas ela vai estar lendo sempre intercalado Novo e Velho Testamento, para que ela consiga fazer essa relação, e através da narração das lições bíblicas, olha o que a Charlotte vai falar. A narração das lições bíblicas é um meio de envolver a mente e o coração da criança nas verdades das Escrituras. Então, a narração após a lição bíblica é o que, dentro da lição bíblica, é o que vai ajudar os alunos a internalizar, a refletir aquele ensinamento bíblico direto das palavras da própria Bíblia, né? Sem o uso de uma bengala, um livro de apoio ali para guiar a criança nesse meio. A outra forma que Mason vai trazer dentro da sua metodologia de desenvolver a relação com Deus é através do estudo e da apreciação da natureza como criação divina. Então, ela vai falar que a criança contempla o Criador por meio da criação divina. Nós vemos isso na carta de Paulo aos Romanos, em que Paulo fala que o Senhor se fez manifestar, né? Ele está manifesto por meio de todas as coisas criadas, e por isso aquela geração era indesculpável de não conhecer a Deus. Então, o objetivo do estudo da natureza, e essa é a próxima relação que nós vamos falar amanhã, o objetivo do estudo da natureza é esse relacionamento, essa admiração com Deus, essa apreciação pela criação divina, e isso está diretamente ligado com a relação com Deus. Mas essa é uma outra relação que nós vamos falar mais abrangente depois. A outra forma que nós vemos a relação com Deus é na formação do caráter. Mason vai trazer, num dos volumes da série Educação no Lar, a seguinte frase: os hábitos da criança produzem o caráter do homem, e a Bíblia é o nosso principal meio de cultivar esses hábitos. Então, para Mason, a educação não é apenas adquirir um conhecimento acadêmico, mas também formar o caráter dos alunos, desenvolver as virtudes cristãs através da prática de bons hábitos, das ideias vivas que são apresentadas por meio das lições bíblicas, dos livros vivos, usados nas outras lições e da leitura livre também. Tudo está formando o caráter da criança para que ela se relacione com Deus. Para a gente encerrar essa parte da relação com Deus, tem uma frase que eu gosto muito, vocês vão nos ouvir falar mais dela por aqui, que é trazer, do livro Pais e Filhos, trazer, família por família, criança por criança, da desolação selvagem e desumana onde ele não está, para a luz, o calor e o conforto da presença de Deus, é sem dúvida a principal coisa que devemos fazer no mundo. Então, se você está tentando fazer o método de Charlotte Mason e ainda pula a lição bíblica de vez em quando, não pule, porque a relação com Deus é um pilar central de toda a metodologia de Miss Mason. Algumas pessoas nos perguntam: eu não sou cristã, eu posso seguir o método de educação de Charlotte Mason sem acreditar em Cristo?
eu falo, você pode tentar, né, seguir as bases psicológicas, fisiológicas, o desenvolvimento da criança que ela vai nos trazer, tem muita coisa ali, mas você também vai perder muita coisa excluindo Deus, porque o objetivo de Mason nunca foi excluir Deus, mas entender que o conhecimento é uma unidade que abrange Deus, o homem e o universo. Na nossa próxima live, nós vamos falar um pouquinho do conhecimento do universo através da nossa última relação, como a ciência das relações, mas nós já falamos da relação com Deus. Qual é a nossa segunda relação de hoje, então? É a relação humana, a relação com os homens. E vamos dar uma olhada aqui no que ela vai trazer para a gente nesse artigo sobre a relação com a humanidade. As relações humanas devem ser estabelecidas com parentes, amigos, vizinhos e com todas as pessoas com quem entramos em contato. Nossos compatriotas, tanto passados como presentes, sociedades missionários, eventos sociais, temperança, devemos, tanto quanto possível, estabelecer relações com todos os povos, em todos os países, como eles viveram no passado e estão vivendo no presente. Existem certos tipos de deveres que todos devem aos seus vizinhos, certos sentimentos que todos devem ter, amor e serviço, autoridade dos pais em uma família e obediência dos filhos, respeito e reverência por todos, simpatia e compaixão por todo o sofrimento e responsabilidade da qual ninguém pode escapar. É muito importante que essas relações humanas sejam estabelecidas, porque a verdadeira educação visa o desenvolvimento completo do ser humano. E o desenvolvimento não pode ser completo, a menos que estas relações sejam estabelecidas. Então, lembra que nós estamos falando de educar a criança integralmente, completamente, e nós não conseguimos fazer isso sem desenvolver a sua relação com Deus e sem desenvolver a sua relação humana. E por relações humanas, como nós acabamos de ler aqui no artigo da Parents Review, a ciência das relações, que nós estamos estudando com vocês, não quer dizer apenas a famosa socialização, né, Janice? Meu filho, socializar com parentes, amigos, vizinhos, todas as pessoas que nós entramos em contato. Mas nós lemos aqui que a criança deve estabelecer relações com povos de todos os países que viveram no passado, estão vivendo no presente, além das suas relações com o seu próximo. Como é que você acha que essa relação é desenvolvida dentro do currículo de aula de Charlotte Mason? Tempo. Através do estudo do homem. Nós falamos que o conhecimento é uma unidade que abrange Deus, o homem e o universo. O estudo do homem, então, ele está diretamente relacionado ao estudo da história, da geografia dos povos e da literatura, arte, música. Tudo que o homem produziu ao longo das eras e que manifesta o estudo de uma geração, manifesta quem eles são, manifesta aquela época. Então, dentro do currículo, o objetivo do ensino da história, da literatura, da música clássica, da arte, o objetivo de todo esse estudo é desenvolver essas relações humanas, é que a criança não fique apenas presa à memorização de fatos e datas e períodos históricos, mas que ela conheça as pessoas que viveram naquela época, como aquelas pessoas se comportaram, o que aquela época influenciou a sua cultura através da arte, através da música, através da literatura, e se essa influência ela foi positiva ou ela foi negativa, porque dentro de formar, estabelecer essa relação com os homens, a criança vai ter o exemplo do caminho a ser seguido e do caminho a não ser seguido. Então, quando nós olhamos o conhecimento como uma unidade que abrange Deus, o homem e o universo, nós olhamos para essa relação humana que está sendo estabelecida para que a criança conheça os homens, os povos de outras épocas, de outras eras, da era presente, suas posturas, suas ações. Mas, Janice, vai ficar muito difícil de eu fazer o método de Charlotte Mason, eu tenho que pensar em tudo isso, né?
Você não precisa pensar em tudo isso, porque Mason já pensou em tudo isso. Ela já estruturou tudo isso para a gente. É por isso que ela desenvolveu a sua filosofia de educação para desenvolver essas 5 relações. Nós aqui, como Descobrindo Charlotte Mason, queremos trazer mais acessível para você a filosofia de educação de Mason, alinhado com a prática do método de ensino de Mason. E é por isso que nós temos o Charlotte Mason em comunidade, onde nós damos mentoria para as famílias em grupo, onde nós damos todos o planejamento, o plano de aula de cada lição, a visão geral de cada matéria, o que você está desenvolvendo, no que você tem que estar atento, quais livros vivos você vai usar para desenvolver isso, que período histórico você vai estudar, que pessoas, que biografias, que literatura, que obras de arte, que compositores você vai usar para enriquecer esse banquete e desenvolver essas relações humanas. Nós temos tudo isso dentro do CMC e o link está aqui embaixo desse vídeo para você conhecer mais. Você pode clicar no botão Quer espiar por dentro do CMC. Vai abrir uma página onde tem ali CMC Experiência Gratuita. Você só cadastra o seu e-mail e aí você vai ter acesso à nossa experiência gratuita. Você vai ver tudo que tem lá dentro. Não vai conseguir acessar integralmente todas as coisas, mas você vai conseguir espiar por dentro e nós deixamos muitos vídeos ali abertos, gratuitos para vocês conhecerem. Agora, vamos voltar para a relação humana que está sendo desenvolvida? Como você vai desenvolver e pensar todas essas coisas? Nós já temos lá dentro do CMC. Então, vamos voltar para o artigo aqui. Nesse artigo, A Ciência das Relações, o autor vai falar assim: se as relações humanas não são cuidadosamente estabelecidas, as consequências do mal são múltiplas. 1. O interesse e, portanto, a inteligência são limitados. 2. As duas afeições, amor e justiça, que são fontes de ação na natureza humana, não têm alcance e, portanto, são diminuídas ou atrofiadas. Imagina diminuir as duas afeições principais, amor e justiça, diminuídas ou atrofiadas. 3. As crianças perdem oportunidades de receber ideias orientadoras que podem levá-las a serem grandes trabalhadoras nessa grande obra do mundo de Deus. 4. Inspiração e estímulo de outros são em grande parte perdidas. Quando nós nos atemos à história apenas como um fato a ser memorizado, apenas como uma data, apenas como nomes a serem memorizados, nós perdemos o estímulo das pessoas. E é por isso que Mason ela vai nos trazer, então, 3 coisas, né? Cada relação você vai ver uma certa quantidade de coisas que ela vai trazer para desenvolver essa relação. Essas relações humanas podem ser estabelecidas através de 3 maneiras. 1. Instrução teórica, ou seja, um ensino moral definido com base nos 10 mandamentos de si como ser, e o conhecimento de si como ser humano. Então, essa instrução teórica, esse ensino moral com base nos 10 mandamentos. 2. O conhecimento escolar, o ensino da história na forma como ela lida com pessoas e eventos, não com fatos e dados e datas. O ensino da literatura em conexão com a história, em conexão com as línguas e em conexão com a geografia. Todos esses assuntos têm que ser ensinados com vida e interesse. E 3, um esforço prático. As crianças devem lembrar-se de que devem cortesia a todos que as rodeiam, respeito aos domésticos, aos que estão acima delas em liderança, aos que estão abaixo delas. E elas se interessarão pelos pobres, pelos fracos, se for um exemplo estabelecido pela sua família. Então, você vai ver que Mason vai nos trazer 3 formas de estabelecer relação: instrução teórica, conhecimento escolar, esforço prático. As 3 coisas, elas estão impressas ali, né, impregnadas dentro da metodologia dela, dentro da filosofia de ensino. Eu lembro quando nós estávamos lendo com o nosso clube de leitura, que nós temos o clube de leitura dentro do CMC,
todas as ferramentas, cronograma para você ler os livros da Charlotte e estudar diretamente da fonte primária, além de ter todo o estudo da própria filosofia para você entender melhor como ela funciona, quando nós estávamos lendo, algumas famílias foram muito impactadas com o primeiro capítulo do livro Pais e Filhos, que diz que a família deve servir aos vizinhos. E as mães, as famílias começaram a pensar, poxa, eu cresci indo visitar uma entidade com a minha avó, que ajudava pessoas carentes, eu amava fazer aquilo, eu nunca levei minha filha. Nossa, eu pensei agora, eu posso fazer pão e distribuir para os vizinhos junto com os meus filhos, para ensinar a eles essa relação de amor e serviço ao próximo. Nós temos tanta oportunidade como cristãos, e essa live de hoje, ela acaba sendo muito mais profunda, porque estabelecer relações com Deus em relação com o homem é o chamado do próprio Cristo para a nossa vida. Quando Jesus foi questionado pelos mestres e doutores da lei do seu tempo acerca do maior e primeiro mandamento, qual foi a resposta dele? Foi essa reflexão em Deuteronômio 6, voltando para o Shema Israel. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. E aí Jesus ainda dá o segundo, né? Eles nem perguntaram, Jesus já dá na sequência. E o segundo maior é esse: ama o teu próximo como a ti mesmo. E depois para os discípulos, Jesus ainda vai dizer: amem o seu próximo assim como eu vos amei. O que, assim, às vezes falta um pouquinho de amor próprio, né? Mas agora o amor de Jesus por nós supera todas as coisas. Então, esse convite de amar a Deus com tudo que somos, amar o nosso próximo assim como Jesus nos amou, é expresso dentro da filosofia de Madison por meio do próprio currículo de aula. Dentro do CMC, nós temos 3 módulos principais. Nós temos o módulo Fundamento, onde você vai entender as bases da filosofia, para você entender o que está sendo desenvolvido, para você ter essa instrução teórica da formação do caráter da sua criança, no que você precisa se atentar, como você analisar o seu ambiente familiar, como você vai fazer os ajustes necessários, porque não é só entrar para o CMC, pegar um programa de aula e seguir com a sua criança e tá tudo certo. É entender que nós estamos educando seres eternos de fato. Então, nós temos esse passo a passo dentro do módulo Fundamento, com desafios de 8 semanas. Às vezes as pessoas fazem em mais tempo, às vezes fazem em menos tempo, mas para te ajudar a entender, já aplicando de uma forma bem prática a filosofia de ensino, para trazer essa transformação que o celular precisa. Nós temos o módulo Planejamento das lições, que aí então entender como que você vai organizar essa estrutura de aula, como você vai fazer todas essas coisas, com que todas essas lições formem essas 5 relações que nós estamos falando aqui, como e por quê e quando, em cada ano escolar, e você vai ter um módulo construção, onde você tem uma visão, disciplina por disciplina, em todos os anos escolares. Então, você vai entender como é que é a lição bíblica do primeiro ano até o ensino médio, como é que é a lição de história do primeiro ano até o ensino médio, como é que é a lição de ciências do primeiro ano até o ensino médio. Você vai ter essa visão integral de toda a metodologia dela, e depois você vai ter os módulos nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, onde você tem ali as indicações de livros vivos, onde você tem acesso às mentorias que são feitas periodicamente de cada nível escolar. Você tem as mentorias, tira dúvidas, mas não vou me alongar muito aqui, porque já me alonguei nesse vídeo. Nós nos vemos amanhã para a nossa próxima relação, que é a nossa última relação das 5 relações. Mas lembre que nós não temos como separar o conhecimento de Deus como o propósito principal de toda a educação dentro do método de Mason, e isso é o que mais diferencia a metodologia de educação dela. Se você quer saber mais do CMC, acesse por esse link aqui embaixo do vídeo. Não se inscreve ainda, que no Dia Vivan nós vamos ter um desconto muito especial, então vem com a gente por Dia Vivan agora no dia 16, participe ao vivo para você ter acesso a esse valor promocional do Dia Vivan, e nós nos vemos na nossa próxima live.